Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje estamos aqui com uma mulher de apenas 42 anos de idade. Chama-se Vitória Zivani, é moçambicana, mãe de 2 filhas e tornou-se viúva em 2014. Portanto, ela perdeu o marido, vítima de doença, e quando este falecimento aconteceu, a família do seu marido veio para sua casa. Antes mesmo do enterro acontecer, a família do seu marido já estava em sua casa para recolher praticamente todos os bens. Levaram a viatura, levaram a louça, levaram a cama que o falecido dormia nela, junto com a sua esposa, não é? Então, antes mesmo do enterro acontecer, já haviam carregado praticamente tudo. Foi uma situação extremamente complicada, mas a Vitória está aqui justamente para dar-nos os detalhes dessa história. Vitória, bem-vinda ao nosso Way. Conte-nos como é que tudo aconteceu. Muito obrigada. Conforme ele disse, eu sou Vitória. Estou aqui para incentivar outras mulheres que talvez estão a passar por vários problemas e não conseguem superar. Vocês não são as únicas, nós também passamos por isso, mas graças a Deus, bem firme, conseguimos superar. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que me feriu bastante, que me marcou, que me fez ser mulher forte. Eu conheci um homem em 2003. Convivi com ele, vivi com ele. Em 2014, ele veio a perder a vida. Quando perde a vida, é aí onde começa a história. Eu vivia muito bem com ele, com harmonia. Lhe conhecia enquanto tinha outros filhos que não são meus. Criei aquelas crianças. Chegou o momento de eu ter as minhas filhas, que também não foi fácil. Eu vivi 7 anos com ele, sem conseguir conceber. Mas depois dos 7 anos, graças a Deus, tive a primeira minha filha. E o pai, quando faleceu em 2014, ela tinha 3 anos. E a mais nova tinha 6 meses. Aí começa a história. Familiares levantaram-se contra mim. Eu é que matei o meu esposo. Aquelas crianças aí não são deles. Eu pensei que fosse brincadeira quando isso estava a acontecer. Aquelas minhas meninas não são deles, não reconhecem as crianças, nem a mim. Eu é que matei o filho deles, o irmão deles. Não, tudo bem. Ele é machope. Fomos realizar as cerimônias lá na terra deles, em Zandamela. Quando já tudo termina, lá as cerimônias, é quando eles me dizem: você nunca mais pisa aqui. Fizeram-me toda aquela tradição ali de lutos, o quê? Toda aquela tradição ali, maligna. Eu com bebês, outra de 3, outra ainda a amamentar. Disseram que não podia pisar mais lá onde meu marido foi enterrado, com lutos. Eu que sei que se uma pessoa põe luto é porque tem que, às vezes, alguns sábados, pegar baldinho, ir visitar a campa do esposo com aquele luto. Mas do meu lado aconteceu diferente. Depois do luto, disseram que nunca mais poderia pisar lá onde meu falecido foi enterrado. Tudo bem. Talvez estão a falar porque as coisas são frescas, hão de mudar. Ficamos. Eu, todos esses anos, vivia numa casa que eu lhe encontrei com ele.
uma casa, porque ele também ele encontrei viúvo. Chegamos, ficamos na casa onde ele construiu com a esposa que faleceu. Tudo bem, nós depois compramos lá onde eu estou agora. Ainda estávamos a iniciar a obra. Depois de tudo que me fizeram, vi que é melhor eu ficar naquela obra com aquelas crianças sem nada. Me levaram tudo. Levaram tudo. Inclusive louças, coisas, mobílias, levaram-me tudo. Me deixaram só com as crianças. Eu sem noção de onde vou começar com a vida, sem experiência da vida, porque eu quando perdi meu esposo, se não me engano, tinha uns 30 anos. Então, não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim. Fiquei com aquelas minhas 2 filhas, sem ajuda da família delas. Elas foram rejeitadas. Tentei aguentando. Minhas amigas, graças a Deus, me levantaram. Minha família também me apoiaram. Minhas amigas contribuíram dinheiro. Me ensinaram a fazer negócio. Eu com bebês pequenos, me incentivaram eu a entrar na África do Sul, eu a negar, bebê pequeno, vou deixar com quem? Disseram, sabe, já não existe outra pessoa que vai te ajudar. É melhor tirar esse bebê das mamas, ficar aqui, você levantar, porque essas crianças vão precisar de ti. Você ouviu a família delas quando disseram de que não reconhecem? É quando eu comecei a aprender a fazer negócio, aprendi a viajar para longe, deixar bebês em casa sem ajuda de ninguém. Mas, graças a Deus, eu superei. Minhas filhas já são grandes. Já são grandes. Eu até se paro no espelho, me reparo. Nem eu não acredito que sou eu. Quando paro, vejo minhas filhas, a vida que elas têm. Só digo, graças a Deus, os familiares de lá, de lá até aqui, ainda não se pronunciaram. Não sei o que estão a pensar, não sei, mas o que me dói mais neste momento é o futuro delas. Eu posso dar tudo. Eu tentei fazer a vida para elas, tentei fechar aquele lugar do pai, aquilo que o pai, se estivesse vivo, eu sei que também elas estariam nessas condições onde estão agora. Mas ainda falta o carinho, o calor da família. Sempre, se a pessoa viver como, sempre precisa da família. Não é para dar nada, mas pior elas que são crianças. E elas, o que me dói mais, tenho conversado com os irmãos que não foram nascidos por mim, mas foram nascidos com o pai. Conversam muito com aqueles irmãos. Agora elas, como têm esses telefones de Android agora, se encontram nos Facebooks, se puxam, conversam. E eles lá, eles que são bem-vindos lá na família, têm contado historiais da família para elas. Se tem umas cerimônias, eles lá até despedem as minhas filhas. Nós vamos em casa da vovó, nós vamos em casa do tio. E elas se perguntam, mãe, e nós? Eu, minhas filhas, vossa família sou eu. Alguma coisa vos falta? Mas sempre falam, sempre me perguntam, mãe, afinal se dizes de que o nosso pai morreu, por que não vamos lá visitar? Não tenho como ir para lá, como no primeiro dia disseram-me que assim que você está vir enterrar seu marido aqui, não vem mais aqui, porque você que matou a ele. Não posso também sair do nada e ir para lá, porque os cemitérios de lá das nossas terras, lá em casa, se fosse os sítios que é aqui em Maputo, que é Languena, onde seria mais fácil. Não tenho como fazer isso. Então, essa é a minha história que tenho. Graças a Deus, as minhas filhas já estão bem.
Eu de lá até aqui nunca quis aceitar um compromisso com um homem. Eu perdi meu esposo, ainda era muito nova, mas não me dediquei a nenhum homem. Não quis ter compromisso sério com algum homem. Ainda estava a me dedicar em assumir, em criar minhas filhas. Então, no ano antepassado, quando eu vi, digo, elas já são grandes, e elas já respondem por elas, eu saio, faço meus negócios fora, elas ficam bem. É quando eu já aceitei uma relação, porque também vi que elas precisam de um pai. Posso fazer tudo para elas, mas precisam de um pai. Então, eu quando conheci um senhor maravilhoso, até parece que Deus enviou mesmo para fechar o lugar do pai delas. Esse senhor ali logo entrou com casamento, eu aceitei, família aceitaram. Graças a Deus casei oficialmente, ganhei um pai para elas. Elas já estão bem felizes, estão com um pai. Aquele meu esposo também gosta muito delas, mas ainda falta família. Família sempre é família. Não sei qual será o futuro delas, porque o amanhã pertence a Deus. Não conhecem a família, só ouvem dizer as conversas dos irmãos de que vocês têm família no sítio X, vocês são do sítio X, mas elas não conhecem a família. E elas foram registradas pelo verdadeiro pai? Graças a Deus. Ele fazia questão de, na minha saída do hospital, no dia do parto, passávamos do registro. Ele pessoalmente fazia isso. Se caso fosse ao contrário, essa de 6 meses não teria ali registrado. Mas, graças a Deus, ele é que registrou as filhas pessoalmente. Ok. A sua relação ou a sua relação com o pai das crianças, não é? Na altura, como é que era vista pela família dele? Sempre a receberam bem ou não? Como é que era quando ele ainda estava em vida? Nós vivíamos muito bem. Os meus cunhados eram grandes meus amigos. Eles me encontravam sentado com meu esposo. Eles sentavam, me abraçavam, brincavam comigo, pegavam-me aqui, pegavam-me lá. Meu esposo até um dia disse: eu gosto de vos ver a viverem assim com a minha família. Vocês são meus soldados. Eu sei que se um dia, se eu morrer, a minha família não vai falir. Nós tínhamos uma união muito boa. Por isso, ele confiou muito na família, nos irmãos. Confiou muito. Nada escondia deles. Nada escondia deles. Pines dos bancos, o que é, tudo. A mostrava para os irmãos. Afinal de contas, ele não sabia que atrás dele o que ia ficar a acontecer. E logo que ele faleceu? Na hora, ele ainda estava dentro, antes de lhe tirarem de casa. Começaram a mostrar de que aquilo tudo ali era fantasia. Começaram a mostrar a verdadeira realidade deles. Espera lá, antes de lhe tirarem de casa? Sim, sim. Antes de lhe tirarem dentro, começaram a carregar quase tudo. Espera lá, antes do enterro já estavam a carregar? Antes de lhe tirarem dentro de casa para ir ao hospital. Para ir ao hospital, primeira coisa, eles nem queriam lhe levar ao hospital. Assim que faleceu em casa, queriam logo lhe levar para a terra deles. Chefe de quarteirão de onde eu estou agora é que entrou e interviu. Disse: esse senhor aqui não é cão. Ele fez várias amizades aqui.
precisa de um documento de que ele morreu. É quando já lhe levaram para o hospital. Mas dia seguinte, madrugada, foram para lá lhe tirar. Para virem fazer velório em casa e lhe levarem para a terra deles. Mas aí, todas essas cerimônias, já não havia amizade. Eu não era perguntada nada, eu não tinha que decidir nada sobre o enterro do meu esposo. Aquelas crianças ali, minhas filhas, nem podiam se levantar, nem podia. Aquelas crianças ali não era nada. Filhos do falecido são aqueles outros lá. Aquelas minhas 2 meninas não era nada. A partir daquele momento que o pai se foi, começaram a falar, eu é que matei a ele. Eu não era nada ali. Começaram a me chamar em nomes. Antes do enterro? Antes do enterro. E começaram a carregar o que exatamente? Começaram a carregar mobílias, camas, colchões, carregaram colchão, disseram que, falaram de que nós não podemos ir dormir no chão enquanto o nosso irmão trabalhava. Carregavam colchões, nem agora que estou a falar. Aquelas camas que desmontaram eram camas de madeira. Até agora que estou a falar, ainda tem bases lá. Mas como já superei, já mobiliei minha casa, já ultimei de construir, já fez vida para minhas filhas. Tiraram colchões? Deixaram bases. Colchões que vocês usavam para dormir? Sim, que as crianças... O colchão que vocês usavam para dormir? Sim. E as crianças carregaram para lá, disseram de que eles não podiam dormir no chão enquanto o irmão trabalhava. Eu, que era viúva nesse caso, dormi numa esteira sem nada para nem para estender. Isso aí me aconteceu. Isso me aconteceu. Aquelas minhas menininhas já aí choravam de fome para darem alguma coisinha para comer lá. Precisavam abrir a mão assim. Chamavam aquelas crianças que são originais, filhos do falecido, para verem esses riscos aqui, se as minhas filhas, na palma da mão, tinham mesmo riscos com aqueles que são oficiais, mesmo originais, filhos do falecido, para serem dados alguma coisinha. Essa de 6 meses, eu como nem aguentava amamentar, chorava de fome. Chorava de fome para lhe dar uma colherinha de alguma coisa quente. Tinha que lhe abrir a palma da mão. Aquilo me marcou, me deixou eu longe, dormido ali, ver minhas filhas a sofrer nas mãos da família. Aquilo também nem podia falar nada, não podia redimir, não podia reclamar, só podia ver lágrimas nos olhos. Eu passei de uma situação que o que me dói mais é porque eu é que matei, tudo bem, tinha que passar daquilo, mas as crianças entram aonde naquilo ali? Mas também passaram mais. E eles faziam uma espécie de teste de DNA, olhando para as mãos. Sim. E chegavam à conclusão de que não eram... Se aqueles riscos aí são parecidos com filhos originais do falecido ou não. Viam de cá essas aqui. Até esse momento que ainda não procuraram delas, é porque viram de que os riscos não foram iguais com aquelas outras crianças. Isto tudo que contou aqui foi antes do enterro. Isso já estávamos lá na cerimônia, lá mesmo na terra. Essa parte já dos riscos. Os riscos já era lá mesmo, já nas cerimônias. E quando terminaram as cerimônias, né? Foram dias depois, não é? Sim. Como é que aconteceu? O que é que aconteceu a seguir? Depois da cerimônia, eu despedi. Depois da cerimônia, fizemos aqui estudo, ficamos à espera do 8º dia, compraram luto. Ali não tinha que minha família levantaram, ela não foi lobolada, não podia pôr luto. O que a minha família foi respondido. Por que há de pôr luto enquanto ela é que matou? Lhe deixa assim mesmo como ela está. Eu disse minha família, sabe?
é melhor vocês calarem, deixem a eles me fazer o que quiserem. Talvez o barulho vai baixar para reconhecerem as crianças, porque eu ali só estava a aceitar tudo para o bem das minhas filhas. Afinal de contas, eu só estava a aceitar tudo, aquilo ali, andar a me sujar, nem reconhecer as crianças, já não deu a tempo. Depois de tudo aquilo, eu despedi, eu disse que estava a voltar para casa. Havia de ir para lá mensalmente com as crianças. Me perguntaram, mensalmente, o que é que você vem fazer aqui? Eu disse, venho visitar a campa do meu esposo. Me disseram, não precisa vir mais aqui. Nós ainda temos um trabalho muito grande de procurar e saber quem de verdade matou nosso filho. Enquanto isso, você não vem para aqui. Mas esses quem são? Seus cunhados? Toda a família. Se uniram para... Mas quem abriu a boca me falou isso foi meu sogro. Mas meu sogro falou isso. Se os meus cunhados não quisessem que eu passasse daquilo que passei, eles deveriam ter intervido. Meus cunhados foram criados com meu marido. Então, se eles quisessem retribuir aquilo que o irmão um dia fez por eles, eles não poderiam ter aceitado fazerem aquilo ali com as sobrinhas. Deveriam ter dito os pais, papá, mamã, nós fomos criados com o pai dessas crianças. Essas crianças devem crescer a saber de que nós somos os pais. Mas se eles não interviram, também ouviram, estavam ali. Aquilo ali acho que foi uma associação, só precisavam do único para se levantar. Sim. Quando me falaram isso, todos estavam ali. Ouviram? Eu disse, está bem. E, ok, quando sai de lá e volta para casa, chega em casa, a casa está vazia. Quando viemos para cá, saímos daqui a saber de que a casa está vazia. Começaram a levar panelas, louças, disseram de que não podem chegar lá na província, emprestarem panelas e louças enquanto o irmão trabalhava. Nós tínhamos uma caminhoneta. Aquela caminhoneta ali ficou cheia até subirem pessoas em cima, amarrarem. De louça. Que tiraram da sua casa. Sim. A pessoa morto, ir na terra dele para ser enterrado, parecia estar a voltar da África do Sul. Isso me aconteceu. Aquilo foi sabotagem. Mantas, o quê? Eu que sou a viúva, nem uma manta para estenderem para mim numa esteira onde eu estava a dormir. Não apanhei. Aquilo foi um ensino para mim. Aprendi. E quando voltaram de lá, aquela caminhoneta com a louça, voltou com a louça? Disseram de que ainda queriam usar nas cerimônias do 3º mês. A louça ficou. A caminhoneta e o carro que ele usava. Porque a caminhoneta eu é que usava. O carro que ele usava, uma Isuzu vermelha. A empresa dele, onde ele trabalhava, disse, vão fazer as cerimônias lá. Nós, como empresa, vamos fazer o 8º dia na casa dele. Então, saímos todos de lá com a família dele para virmos na minha casa, virmos fazer o 8º dia. Na casa que ainda nem tínhamos começado a viver cá, lá onde eu estou, porque ainda era uma obra. Mas o meu esposo, acho que Deus falou com ele de que os teus dias já se foram. Nós vivíamos aqui no Chopal. O meu esposo lá não gostava de nada porque ainda era amado. Mas quando os dias aproximaram de ele partir, ele disse, chama a mamãe, chama a papá para virem te ajudar, porque você não consegue cuidar de mim por causa de bebê. Os pais, quando chegaram no dia como hoje, dia seguinte, ele disse, vamos para casa. Casa onde? Disse, lá na obra. Na obra você? Disse, não.
Fica você a resolver assuntos de carregar as coisas daqui para lá. Eu com os meus pais, você has de vir nos encontrar cá, na obra. Enquanto aquilo era maneira de ele me deixar na minha casa, onde nós estávamos a começar a construir. Porque lá naquela casa nós tínhamos criações. Nós lá tínhamos uma empregada que vivia lá para cuidar das criações, das árvores, da casa. Nós já vivemos cá. Quando ele começou a ficar muito mal, já não ia trabalhar, já não tinha dinheiro. Levou o irmão que acabava de se juntar com uma mulher. Disse, é melhor você ir ficar lá naquela casa, vais cuidar da minha criação, não te pagar. Você é empregada porque o dinheiro de te pagar já não tem. Então, se o meu marido não tivesse me tirado de cá, onde vivíamos há anos, para lá na minha obra, aquela casa eu já não teria apanhado. Lá onde disse o irmão para ir ficar por alguns dias, porque já não tinha dinheiro de pagar a empregada. Então, ele saiu com a família, foram para lá onde estava o irmão. Eu fiquei a arrumar coisas. Quando chego lá, numa terça-feira, quarta-feira, ele tinha consulta no hospital. Então, tinha controle no hospital. Foi com a família. Quando volta já do hospital, ele na entrada mesmo de casa perdeu a vida no carro, na caminhoneta. Na caminhoneta, lhe vasculharam os bolsos, tiraram cartões do bancos, tiraram documentação. Aí já começou a reviravolta, já ali, eu já não era nada, não era perguntado nada ali, tudo. Quando eu abrisse a boca, andavam a me calar. As crianças já não podiam pegar nem capulana de uma delas ali, era afastado de uma maneira que, não dava. Então, quando voltamos de lá das cerimônias, viemos para ali, na obra. Fizemos o 8º dia, terminamos. Aquele meu cunhado que foi emprestado a casa, disse que não queria sair dali porque o irmão lhe deu a casa. Era para eu sair, depois de terem levado tudo, era para eu sair de casa com as minhas filhas para a casa dos meus pais. Eu disse, se você te mostraram aqui como tua casa, eu também aqui onde me mostraram como minha casa. Vamos viver juntos. Ali, a família começaram a falar, aqui você lhe matou por causa dessa casa aqui. Chefe de quarteirão interviu. Disse, sabe, nós vimos esse casal aqui, a virem aqui começarem a vida. Se vocês dizem a ela de que tem que voltar em casa dos pais, essas crianças aqui, não veio aqui com crianças. Essas crianças já apanhou aqui. Onde é que ela vai com essas crianças? Então, ficamos ali uns 2, 3 dias com esse meu cunhado. Depois ele viu, digo, essa senhora aqui, de verdade não vai sair. É quando ele já voltou. Quando saíram dali, foram lá naquela nossa casa de Chopal, com a família. Levaram aquele carro que meu marido estava a usar, levaram para lá. Levaram a caminhoneta também? A caminhoneta, como lá não tem espaço, e lá onde eu estou a viver tinha espaço. Levaram chaves, livretes, foram com eles, para eu não ficar a usar o carro da caminhoneta. Levaram aquele carro pequeno para eles. Eu não perguntei nada, nem tinha tempo também de perguntar. Ali gastaram toda a comida, aquela comida do 8º dia, fizeram de tudo para saírem, sem ter deixado nada para aquelas crianças. Nem energia na casa, não tinha. Não tinha nada para começar, nem nada. Levaram todos os documentos do meu esposo.
foram com eles. No serviço, ficaram à minha espera, mas de que eu ia de ir para lá. Não tinha como ir para lá sem nenhum documento que diz de que eu era esposa do falecido, certidão de óbito, nem documentos deles estavam com eles. Até me arrancaram o telefone, eu já fiquei sem telefone. O seu telefone ou dele? Sim, pessoal, lá dele já nem falo. Meu telefone pessoal. Mas o celular era seu, como é que... Foi comprado com dinheiro do irmão. Ou ali estavam a levar, talvez, para encontrarem pai daquelas crianças. E nunca mais teve o telefone? Depois me devolveram. Me devolveram, mas depois já de ter passado dias. No serviço dele, procuraram-me, não me encontravam. Os meus cunhados foram no serviço do meu marido para irem tratar documentos para receberem dinheiro. Graças a Deus, lá no serviço, meu esposo tinha escrito os meus nomes. E qualquer coisa, chame a minha esposa. Eles conseguiram tratar documentos lá para poderem ter dinheiro, eu sem saber. E isso já tinham ido em vários sítios onde meu marido estava a ser devido dinheiro, foram levar, eu sem saber. Quando já levanto, vou em cada pessoa que eu sei de que tinha dívida com meu esposo. Diziam-me de que vieram teus cunhados aqui. E levaram o dinheiro? Levaram dinheiro. Ia para aqui, vieram teus cunhados aqui. Levaram dinheiro. Eu a passar mal com as crianças. Nesse momento, quem cuidava das minhas crianças eram meus vizinhos. Vizinhos faziam escala na minha casa. Basta dar 17 horas, vinham bater portão da minha casa para darem tigelinha de comida para as crianças. Enquanto o pai trabalhava. Enquanto o pai trabalhava. Enquanto familiares dele, os meus cunhados têm. Mas quem cuidava das minhas crianças eram meus vizinhos. Complicado. Desde 2014, não é? A altura em que aconteceu tudo isto. Sim. Até hoje, nunca mais teve contacto com eles, a família do seu... Nos encontramos até em outras cerimônias, porque os que fazem isso são aqueles que estão mais próximos, família mais próxima do meu esposo. Então, aqueles outros aí, eu convivo com eles. Primos, se houver falecimentos aqui mesmo, vou. Às vezes nos encontramos lá, mas não nos saudamos, não nos falamos até hoje. Encontra-se também com aquelas pessoas que levaram as coisas? Sim. E como é que olham para si, eles? Não sei. Depois já acabaram aquele dinheiro, se calhar? Tudo. Já não há nada. Mesmo o carro que levaram está a apodrecer aí, não anda, não faz nada. O carro que levaram, que era do meu esposo que andava com ele, está podre, está podre. Preferiram mesmo apodrecer o carro em vez de deixar. E a caminhoneta como é que terminou? A caminhoneta, depois de terem arrancado tudo aquilo, quando queriam fazer missa, todas as missas do meu esposo, fizeram missa de 3 meses, não me disseram. Fizeram missa de 6 meses, não me disseram. Mas como estava de luto, minha família disse, leva as crianças, vamos te dar dinheiro de chapa. Vai para lá, talvez vão te diminuir as mangas, trocar em luto, porque você está a amamentar. Eu levei minhas filhas, fui para lá. Cheguei lá, fui humilhada, ninguém falou comigo, ninguém me disse nada. Dia seguinte, voltei a carregar minhas crianças, voltei, foi de vez. E não trocaram, não chegaram a trocar? Não chegaram de falar nada comigo, só chegaram, me olharam, rejeitaram-me ali. Nem parecem até que me conheciam. Aquelas crianças nem parecem nem parece que são deles.
Voltei. Quando eu já cheguei aqui, eu disse, mas por que eu me humilhar tanto? Essa família me disseram de que não é para eu pisar mais lá. Mas mostraram com A mais B de que essas crianças não são deles. Estou a me humilhar tanto para eles, por quê? Porque eu queria a familiaridade por causa das crianças, não por mim. Quando queriam fazer missa de 6 meses, veio meu cunhado na minha casa. Nem comunicou nada a ninguém. Abriu minha garagem, tirou o carro, deixou ali fora. Quando ele desceu para fechar a garagem, quando chega, põe D numa de que está por retaguarda. O carro negou de sair. Ele foi bater uma parte ali de parede. O carro queria arder. O radiador começou a admitir água ali. Queria arder. Nós sentávamos ali, eu com as minhas crianças, não fala nada com ninguém em casa dele. Ele desce do carro, empurra o carro, volta à garagem, tira a bateria, carrega nas costas, tira as chaves e livretes e vai embora. Nunca mais apareceu na minha casa. Até hoje? Até hoje. Para não entrarem mais na minha casa, eu já tive que levantar, ir meter queixa, porque já estavam a abusar muito na minha casa. Não falavam com ninguém, não falavam comigo, mas entravam na minha casa a qualquer hora, a qualquer momento, chegavam, batiam a porta com pontapé, abria, levavam aquilo que queriam levar, saíssem para fora. Então eu fui meter queixa. Eles foram chamados. Eu disse, perdi meu esposo e fui arrancada tudo. O oficial me perguntou, você conhece as pessoas principais que te levaram coisa? Eu disse, sim, conheço. Falei os nomes de intimação. Fomos ouvidos ali na T3 ali. Parecem réus. Parecem ladrões. Fomos ouvidos ali. Eles disseram, a louça levamos, mobília levamos, mas já havemos de devolver. Foram dados 3 dias para devolverem tudo que me arrancaram. Mas eu vi de que tudo que me arrancaram queimou dentro da casa, lá mesmo, lá na província. Queimou? Sem estar ninguém em casa. Ardeu com a casa. Ardeu tudo que me levaram, tudo. Eles já não tinham mais nada para devolver. O que aconteceu para arder? Ninguém sabe. Ninguém estava na casa. Nem eles não me ligaram me informar. Fui ligado com vizinhos. Acha que há algum sinal divino? Alguma justiça divina? Porque a caminhoneta bateu dentro de casa. O que não tem sido hábito, não é? Não. Uma pessoa não põe um D a querer pôr um O carro dele R. que usava, que levaram, tem casa dele, até hoje está estatelado. Dizem que tem avaria grossa, os mecânicos não conseguem ver qual é a avaria. Tentam vender, ninguém compra. Até hoje que estou a falar, está a apodrecer. Mobília dele que carregaram, ardeu com a casa, já não tem nada que diz ele. Então, eles ficaram sem nada para devolverem na polícia, para mim. Eu também vi que aquilo ali já poderia receber maldição. Eu disse aos oficiais, eu o que quero nessa família é ter paz. É que eles me deixem em que paz. Que eles me deixem em paz para me darem força de eu cuidar das minhas filhas, que eles dizem que não são deles. Que me dê tempo de eu organizar a vida para minhas crianças, que eles dizem de que não conhecem. E lá foram ditos, deixem em paz essa senhora. Não aparecem mais em casa dela, sem avisar. Se querem ir em casa dela, devem avisar faltando dias. De que no dia X são de ir em casa dela. Vocês não são proibidos de entrar, visitar em vossos sobrinhos.
mas avisem com antecedência. De lá até aqui nunca mais apareceram na minha casa. E já passa quanto tempo desde este processo de julgamento? Depois eu fui apresentar a queixa, ela ainda estava de luto. Eu tirei meu luto em 2 anos. Ok, 2016 provavelmente. Sim. Eu tirei eu cumpri. Como estava dentro de problemas, eu até tive medo de tirar antes, porque aquilo ali não tinha nenhum significado. Eu só estava a usar, mas longe da pessoa que eu estava a usar por causa dela, aquilo, e longe da família que me puseram. Mas eu cumpri aquela pena porque tínhamos grandes problemas. Então eu tirei meu luto por 2 anos. Eu fui para lá apresentar a queixa enquanto ainda estava de luto. Então de lá até aqui nunca mais vieram na minha casa. E olhando assim para isto tudo que falou aqui, qual é a pior lembrança ou o pior momento que já teve neste processo todo? O que eu ainda não tiro da cabeça é que eu, quando encontrei esse homem que me casou, quando eu queria casar, eu fiz meu papel. Liguei para minha sogra, não fui porque é longe, é uma viagem, não tinha condições. Mas eu liguei para ela. A sua minha ex-sogra? sogra. É a minha ex-sogra, sim. Ok. A avó das crianças. Ok. Eu disse, mamã, o bom. Ela também ficou espantada porque não se falamos. Mas eu deixei todo o orgulho do lado, me rebaixei. Eles não são meus familiares que podiam anunciar meu casamento neles. Mas por saber de que eu fui nora, sou mãe dos netos, eu liguei, lhe informei. Um gachito Ivan. Eu já chorei meu esposo, já apanhei alguém para me casar. O que eles me disseram, não esperava dessa resposta. Se você quer casar, como é que fica a casa? Porque essa casa aí, falecido tem filhos que não estão a viver aí. Já queremos saber sobre essa casa aí. Quando você casa, como você quer casar, essa casa aí é para vir viver. Eu disse, eu não vos liguei sobre a casa. Se vocês querem a casa, venham, vamos sentar, vamos falar. Vou vos entregar a vossa casa. Eu só vos liguei para vos dizer que não é para ouvirem por aí ou vocês pensarem de que eu fui casar escondida. Não. Eu estou a vos informar que apanhei um homem que quer me casar. Eu vou me casar. Já sobre casa, se querem me levarem a casa para dar outras crianças, isso não há problemas. Mas que se aproximam, vamos sentar, vamos falar. Eu não esperava dessa resposta. Eu talvez pensava de que iam perguntar, assim que estás a casar, como é que ficam nossas filhas? Nossas filhas ficam como? Porque você está a casar em cima das nossas filhas. Como é que ficam as crianças? Eu pensava que primeiro iam perguntar sobre isso, mas nem tocaram esse assunto das crianças. Correram para perguntar sobre a casa. Já o que eu tenho no coração até hoje é que eu não sei qual será o futuro das minhas filhas, porque o amanhã pertence a Deus. Então, essa história da casa ainda pode trazer algum barulho? É o que eu vejo, porque eu casei em novembro, só tenho 4 ou 5 meses casada. Eu casei em novembro. Eu liguei para eles esses dias mesmo. E ainda me apresentaram dificuldades sobre a casa. Já não sei se a casa ainda, mas o que eu vejo é que a casa de verdade ainda tem problemas. Uma casa que estás a viver nela desde 2014?
Casa que estou a construir desde que comecei a construir, que adquirimos aquele terreno em 2009. Meu falecido marido fez garagem, fez muro e deixou. Eu fiquei, levantei-me, construí casa para minhas crianças. Fiz dependências para amanhã servir da escola das crianças. Que estou a arrendar. É a casa onde eles ainda perguntam, já sobre a casa. Então, acho que esse barulho da casa ainda não terminou. Mas não tem documentos assim da casa? Tenho documentos vendo os meus nomes. Ok. Sim. Isto de certa forma legalmente lhe favorece? Sim, é minha legalmente casa. lhe favorece? Sim. Só que como eles, não sei se é não saber ou o quê, é porque nessa casa não viessem meus nomes. Já passou muito tempo. Eu, quando queria casar, fui à procuradoria, fui para o tribunal, fui ter com o meu advogado. Procurei saber, contei da minha história. Eu estou numa situação assim, desde tanto até agora. Estou nos problemas com familiares do falecido de tanto até agora. Disseram-me, além de que a casa vem teus nomes, além de que você tem direito para construir a casa com teu marido, você é guarda daquela casa durante muitos anos. Quem vai te pagar esses anos que você guarneceu? Eles estavam onde? É capaz de perdoar a eles? Eu posso perdoar a eles. Com que condição? Posso perdoar a eles pelo bem das minhas filhas. Minhas filhas têm todo o direito de conviver com a família. Nem se eu arranjar uma avó, retribuir para elas, não é suficiente. Minhas filhas têm direito de saírem de férias, dizer de que nós vamos em casa da nossa avó. Chegarem lá, saltarem, abraçar a avó, ir em casa dos tios, estragar um pouco das coisas dos tios, é o que faz a vida. Nem se eu arranjar um tio para elas, não é suficiente. Minhas filhas conhecem o apelido delas, minhas filhas sabem de que elas são machopes e minhas filhas conhecem a origem delas. Só que elas não podem usufruir daquilo que é delas, da origem dela, porque há uma barreira no meio. E elas sabem que foram rejeitadas. Elas sabem e falam, dia após dia, falam disso, de que foram rejeitados com a família. Mas tem alguma esperança de recuperar-se esta boa convivência um dia? Alguma esperança, por mais pequena que seja? Eu com eles, acho que não. Eu com a família, já passa muito tempo. O que eles falaram, dizer que aquelas crianças não são deles. Já passa muito tempo que se falaram aquilo por uma mágoa, já teria passado. Já teriam vindo, sim. Mas isso é até hoje. Ninguém fala, ninguém liga, ninguém procura. É porque... Não estão arrependidos. É porque não estão arrependidos e também eles têm a certeza de que não são deles. Talvez. E olhando assim, como é que está a tua vida hoje? Como é que olha para a tua vida hoje? Eu estou bem. Eu superei. Não foi fácil. Não foi fácil para mim.
Não foi fácil. Eu era rica quando meu esposo estava vivo. Para em um segundo virar uma qualquer, sem nada. Não foi fácil. Minhas filhas não comiam cerelac dos contentores. Minhas filhas, quando o pai estava vivo, comiam cerelac de grandes supermercados, de luxo, para um dia serem dado comida com os vizinhos. Isso não foi fácil para mim. Superar isso. E não consigo tirar do meu coração. Mas mesmo assim, perdoaria pelas suas filhas? Posso perdoar por elas. Pela boa convivência futura, Se um dia me procurassem, viermos sentar, falarem uma ou duas palavras, eu aceitaria por elas. Não sei já delas, porque elas também já são crescidas. A mais velha tem quantos anos? Tem 15 anos. Ok. Essa aí de 6 meses já tem 12. E já sabem, já percebem o que está a acontecer. Sabem de tudo, sabem. Sabem, mesmo quando há missas lá, esses outros filhos lá que não são meus, têm contato com essas que são rejeitadas. Dizem, nós vamos em casa de vovó porque temos isto. Elas vêm perguntar, mãe, minhas filhas, vosso lugar é aqui. Vosso pai vos deixou aqui. Vossa família sou eu, estou aqui. Não reparem para os lados. Vão à igreja. Vão à escola. É o que vai vos ajudar muito. Vão à escola, vão à igreja. Algum conselho a deixar, assim, digamos, porque eu já acompanhei várias situações de género, não é? Já acompanhei várias histórias parecidas, que quando a mulher perde o marido, a família do marido vai lá, recolhe todos os bens, começa a mandar embora a nora, no caso. Algum conselho que tenha a deixar para a sociedade no geral relacionado a este assunto? Tenho. O que eu tenho a dizer é que bens materiais passam. O que fica é familiaridade. Bens materiais adquire-se com qualquer valor, mas o que fica é familiaridade. Essas crianças hoje que são rejeitadas, eu acredito que um dia podem ir num dos hospitais gravemente doente, chegam lá, apanham de que é a criança que eles rejeitaram, é médica. Isso aí vai ser, eu nem sei se posso chamar de vergonha ou o quê, mas eles também não vão se sentir bem. Um dia hão de ir nos bancos, chegarem lá, verem que a gerente daquele banco é uma das crianças que eles um dia rejeitaram. Então, se tudo isso não tivesse envolvido bens materiais, tivessem visto aquelas crianças como família, como uma lembrança, uma recordação que o irmão ou o filho deixou para eles, até hoje estaremos a conviver muito bem. Até hoje estaremos mais muito bem. Mas o problema deles é que primeiro envolveram bens. Bens estão aonde queimaram, outros estão aonde estão estragados. A familiaridade já está destruída. Então o conselho que eu tenho a dar é que não vamos olhar pelo bens. Vamos olhar pela familiaridade. Vamos amparar
aquela viúva ali, porque nesse momento precisa mais de amparo da família, do esposo, além de qualquer coisa. Então, para vocês mulheres que neste momento estão a passar dessas situações, não se humilhem tanto, não se rebaixem. Olhem apenas para Deus e abracem as crianças. Abracem muito nos vossos filhos. Não abandonem as crianças se juntarem a homens, porque você é viúva. Tenta organizar a vida dos teus filhos. Nenhum homem vai chegar, além do teu falecido marido, nenhum homem vai organizar a vida dos teus filhos além de você. Esse é o conselho que eu tenho a dar àquelas mulheres viúvas, mulheres abandonadas. Eu sei que mulheres têm força, a maior parte das mulheres tem força. Eu sei que nós somos fortes. Eu superei tudo isso com apenas 30 anos. Agora estou com 42 anos. Superei. Aquelas pessoas que conhecem o meu historial até hoje. Outros, quando convidei no meu casamento, não foram para lá ficarem alegres, só estavam a chorar. Por lembrar aquilo que eu passei. Eu sofri na vida. Sofri eu na vida. Mas tem pessoas que têm recordações da minha vida, do meu historial, que acompanharam quando meu marido estava vivo, que acompanharam tudo que aconteceu-me depois de eu ter perdido o meu esposo, que estão a acompanhar a minha evolução agora, que as minhas filhas já são grandes. Minhas filhas, se você apanha minha filha a tiro para a escola, parece que é filho de um deputado, enquanto a mãe só carrega sacos. Estou aqui pelo bem das minhas filhas. Eu, se não fosse por causa das crianças, talvez estaria em Portugal, estaria onde? Já recebi vários convites. Tenho amigas que estão em Portugal. Venha lá, vamos pagar passagem. Arranjou uma tia, deixa as crianças. Eu não. Elas não tiveram carinho do pai, devem ter carinho da mãe. Essas são minhas filhas. É a única herança que o meu esposo deixou para mim. Nem quando casei, o meu esposo, temos que ser... Não. Não posso abandonar a elas. Eu contigo, vamos nos juntar, vamos dar abraço a elas. Vamos ajudar o crescimento delas. Nunca vou abandonar as minhas filhas. Elas serão bebês até quando atingirem 50, 60 anos, ainda serão minhas bebês. É isso que eu tinha a falar. És um exemplo de superação. Sou. E quero agradecer a todos que me apoiaram. Quero agradecer a cada pessoa que me apoiou. A minha madrinha, a Thalia. Ela é uma mãe para mim. Se dizem que tem uma avó, estão a referir a ela. A casal Ernesto e Glória, que eram grandes amigos do meu falecido marido, ainda não me deixaram, estão comigo. Se tem um tio, estão a referir a ele. Muito obrigada à minha família, a família Zivani, muito obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada. A minha família ajudou-me muito, mas muito mesmo. Superei, porque vi de que também nos lados tinham suporte. Muito obrigado a todas as pessoas que conheceram o meu historial, pessoas que acompanharam o meu historial, que até hoje, quando me vê, me dão a mão, apertam a minha mão. Minha igreja ajudou-me muito também. A igreja nunca lhe abandonou? E minha igreja nunca. Qual é a sua igreja? Eu sou do Meia, pastor Maposse. Ok. Minha igreja deu-me muito amparo. Fui muito amparado com a minha igreja. Minha igreja conhece meu historial. Eu fui entrar naquela igreja, não tinha força nem para nada.
Fui entrar ali naquela igreja rastejando. Eu só tinha vontade de sair na rua também, ser batido com carro, seguir meu esposo. Mas aquela igreja recebeu-me, encaminhou-me, ensinou-me, consolou-me. Todas as vezes que eles se reuniram num sítio para fazerem missas, eles, os pastores, estavam comigo a orarmos. Quando ligaram os vizinhos para me dar a notícia de que os teus bens estão a queimar, eu estava na igreja, nas orações das 18. Ligaram-me, eu não atendi telefone porque estava no meio da oração. Mas depois saí para fora atender. O que se passa? De que é um número? Disseram que as tuas lágrimas é petróleo. Enquanto estava numa oração, meus pastores oravam comigo para que nenhum mal me acontecesse. Muito obrigado, Vitória. Obrigado a todos também que estão a acompanhar o nosso Way. A Vitória foi a nossa convidada de hoje e com ela falamos um pouco sobre este episódio ou estes episódios tristes, não é? Conversamos com ela sobre o que aconteceu em sua vida depois dela ter se tornado viúva. Hoje ela é uma mulher diferente, é uma mulher que conseguiu superar as adversidades da vida, conseguiu casar de novo depois de mais de 10 anos, solteira, não é? Ou melhor, solteira não, viúva, com o título de viúva. Ela hoje casou-se de novo e está feliz. Portanto, é mãe de 2 meninas bonitas e já bem grandinhas. E apesar dos desafios todos que ela se viu mergulhada, conseguiu encontrar forças e conseguiu superar. Portanto, o nosso muito obrigado a todos que estiveram aí a acompanhar-nos. O nosso Way volta a semana que vem para mais uma edição, para contar mais uma história e para inspirar mais vidas. Até lá!